Oi, crianças! Hoje eu estou aqui para contar a história número 5. Nós já falamos sobre Paulo, as viagens que ele fez pela Ásia Menor, falando sobre o amor de Jesus, contando para as pessoas que Jesus morreu no lugar delas, contando sobre a salvação, as boas novas, as boas notícias. E ele conheceu muitas pessoas e ele também fundou muitas igrejas pelos lugares que ele passou. E hoje eu vou relembrar com vocês uma história muito legal, que eu mesma que contei, sobre um moço que Paulo conheceu numa das viagens que ele fez. Vamos ver se vocês lembram quem é esse moço. Desde pequenininho ele conhecia as escrituras, porque a sua vovó e a sua mamãe ensinaram esse menino desde pequeno a palavra de Deus, e ele cresceu e se tornou um moço, um homem crente. Quem lembra o nome dele? Timóteo. E Paulo conheceu Timóteo numa das viagens que ele fez pela Ásia. E depois de um tempo, Timóteo se tornou pastor de uma das igrejas que Paulo fundou. E como Paulo agora estava preso em Roma, ele aproveitou para escrever cartas para as pessoas que ele conheceu. E ele escreveu 2 cartas para Timóteo, porque Timóteo cuidava de uma igreja da cidade de Éfeso. E essa igreja tinha muitos problemas, como todas as igrejas têm, porque o que é a igreja? São pessoas, reunidas. E nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos defeitos. E Paulo escreveu para Timóteo 2 cartas. E Timóteo recebeu essas cartas e lia com muito entusiasmo. E assim como Timóteo lia essas cartas, nós também devemos ler essas cartas. Sabe por quê? Mas onde estão essas cartas, tia? Elas estão na Bíblia. Essas 2 cartas e todas as outras que Paulo escreveu, estão na Bíblia. Qual é o nome dessas cartas na Bíblia para vocês acharem? É primeira carta a Timóteo e segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve para ele. Olha como eram as cartas antigamente. Elas eram escritas assim, em rolos. Daí eles enrolavam e abriam as cartas, o rolo, para poder ler. E, como eu falei para vocês, essa igreja de Éfeso, ela tinha muitos problemas. E Paulo aconselhava o seu discípulo, que Timóteo era como um aluno para ele. E olha como que ele escreve para Timóteo. Olha que carinho. Sabe como que ele começa a escrever para Timóteo? Falando assim: meu filho Timóteo. Ai, que lindo! Ele chama Timóteo como se fosse filho dele. Ele o trata como se fosse filho dele, com todo carinho. E Paulo escreve para Timóteo para que ele não se desanimasse, porque ele, como pastor, ele sofria perseguições, ele tinha que resolver os problemas daquela igreja e ele tinha que ser muito iluminado por Deus. Então Paulo escreve assim para ele, para que ele não se desanimasse e que ele continuasse firme ali buscando ao Senhor, que ele não perdesse a sua fé que ele tinha em Deus, que ele buscasse sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela ensina coisas boas para nós, ela ajuda a repreender as coisas erradas que nós fazemos, ela nos corrige e também ela nos ensina, como eu já falei. Então era para ele sempre buscar a palavra de Deus, sempre falar da palavra de Deus. E outra coisa super importante, Paulo escreveu para ele para que ele sempre desse bom testemunho, como ele sempre deu desde pequeno, quando ele conheceu a palavra de Deus. E depois, quando ele era mocinho, ele também dava muito bom testemunho. E Paulo falou para ele: agora que você é pastor, você deve dar bom testemunho. Então, como Paulo falou e escreveu para Timóteo,
ele também escreve para nós. Quando nós lemos essa carta que ele escreveu para Timóteo, é como se ele estivesse escrevendo para nós também, porque Paulo foi inspirado por Deus para escrever essas cartas. Por isso essas duas cartas e as outras também estão aqui na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Deus inspirava Paulo, colocava na mente dele o que ele deveria escrever e ele escrevia. Então, nós devemos também ler a palavra de Deus, essas duas cartas que ele escreveu a Timóteo. Mas eu vou resumir para vocês o que ele escreveu nessas duas cartas. Ele escreveu muitas coisas, mas as principais, quais são? Primeira coisa que Timóteo tinha que fazer, ele deveria orar pelos governantes daquele tempo, porque eles perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos. Então, Paulo aconselha Timóteo que não era para ele ficar brigando com os governantes e arranjando briga com eles, discutindo com eles, mas era para ele orar pelos governantes. E nós aprendemos isso também, que nós devemos orar pelos nossos governantes. Pelos governantes da nossa cidade, de Itapeva, pelos governantes do estado de São Paulo e pelos governantes do Brasil. Então, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador e pelo nosso presidente. O que mais que Paulo falou para Timóteo? Que era para ele ser um modelo de comportamento, que era para ele se comportar como filho de Deus, obediente a Deus, para que ele tivesse bom exemplo. A mesma coisa para nós, para vocês também. Aposto como muitas pessoas, muitos coleguinhas, vocês criticam vocês por vocês serem bons alunos, por vocês obedecerem a professora. Aposto como tem muita gente que critica vocês. Ai, por que você é assim, tão bom aluno, fica só obedecendo? Por quê? Porque vocês são cristãos, vocês são filhos de Deus e devem dar bom testemunho, ter um bom comportamento na escola, na sua família, com seus amigos, aonde vocês estiverem. Outra coisa que Paulo disse a Timóteo, que ele deveria se contentar com o que ele tinha, porque naquele tempo eles eram sustentados pela igreja, pelas pessoas que tinham mais condições, porque Timóteo, Paulo eram pessoas pobres. Então, Paulo fala para Timóteo que era para ele se contentar com o que ele tinha. Contanto que ele tivesse um prato de comida, uma roupa para vestir, era para ele se contentar com aquilo que ele tinha e ser muito feliz com o que ele tinha, porque o mais importante era ter o nome gravado no livro da vida, né? Para que um dia ele pudesse estar no céu com o Senhor. Então é isso que nós aprendemos, que nós devemos ficar contentes com o que nós temos. Claro que não é errado nós estudarmos, trabalharmos e termos uma vida boa, mas nós devemos não procurar coisas muito luxuosas. O que nós devemos procurar em primeiro lugar são as coisas de Deus. Mais uma coisa que Paulo ensinou para Timóteo, escreveu nessas cartas, que ele deveria sempre ler a palavra de Deus para saber a vontade de Deus para a vida dele e para que ele pudesse orientar a igreja que ele era pastor, né? A igreja de Éfeso. Então, isso nós aprendemos também, que nós devemos sempre aprender da palavra de Deus, assim como vocês fazem aqui na escola dominical. Vocês aprendem essas histórias que nós contamos para vocês, que estão aonde? Na Bíblia. E tudo isso que nós contamos para vocês é a verdade que Deus tem para nós. É o melhor que Deus tem para nós. Então, é isso que nós aprendemos nessas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, pastor Timóteo. E é o que nós aprendemos também com Paulo e com Timóteo. Espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês façam uma liçãozinha da nossa classe, tá bom? Façam tudo com capricho e, se puderem, estarem também conosco presencialmente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.